Bom dia, pessoal. Dando continuidade na nossa aula, tá? Agora vamos ver os dois últimos quadriláteros que nos faltam. Falta trapézio e falta o losango. Trapézio, quadrilátero que tem duas bases paralelas e duas bases não paralelas, certo? Vamos ver, então, na nossa apostila, o que nós temos. A área do trapézio. Então, está aqui um trapézio. Eu tenho uma base maior, uma base menor, que seriam meus lados paralelos. Esses lados aqui são lados não paralelos. Então, eu obedeço a regra do trapézio. Como que eu calculo a minha área do trapézio? A área do trapézio é uma medida onde eu pego a altura e multiplico pela soma das bases e divido por 2. Aqui eu tenho uma representação de dois triângulos, né? Eu gero a minha forma da área igual, ou base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, aqui um exemplo. Nós temos um trapézio. Aqui é 2,6, aqui é 3,4. Então, realmente, são paralelos, mas esses lados são inclinados, já que esses dois não são iguais, um é menor que o outro. E eu tenho uma altura de 2,2 centímetros. Se eu pegar esse meu trapézio, tirar as informações e colocar na minha fórmula, o que eu teria? A altura, 2,2, a base menor, 2,6, a base maior, 3,4, tudo isso dividido por 2. Sempre tendo cuidado, tá, pessoal? Não obrigatoriamente a base maior será a de baixo. Eu posso ter um trapézio de cabeça para baixo, mas eu continuo tendo base maior mais base menor. Então, a área desse trapézio aqui, 6,6 centímetros quadrados. Aqui no losango, lembrando que o losango é aquele quadrilátero que tem os 4 lados iguais, mas não obrigatoriamente os 4 ângulos internos iguais, tá? Então, um quadrado é um tipo de losango, tá? Mas nem todo losango é quadrado. Por quê? Porque tem essa liberdade desses ângulos aqui serem diferentes de 90 graus. A regra do losango fala apenas em lados congruentes, ou seja, em lados iguais. Só isso, certo? Então, o que eu tenho como fórmula da área de um losango? A fórmula da área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor. Lembrando que diagonal, segmento de reta que une dois pontos não consecutivos do meu polígono. Então, AD são pontos consecutivos, AB pontos consecutivos, AC ponto não consecutivo. O outro não consecutivo é o certo? Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E aqui a gente tem um exemplo. Vamos determinar a área do losango ABCD. Se eu tenho uma diagonal maior de 7,2, uma diagonal menor de 5, é só fazer o produto das duas diagonais e dividir por 2, ficando assim uma área de 18 centímetros. Então, bem simples é achar. Às vezes eu vou usar um teorema de Pitágoras para achar aqui uma diagonal, lembrando que aqui eu formo um triângulo retângulo, aqui outro triângulo retângulo. Então, ela é formada por 4 triângulos retângulos, onde os lados do meu polígono, onde os lados do meu losango são as hipotenusas, ok? Então, vamos fazer uns dois exercícios, e depois a gente vai para a solução. Então, deixa eu tirar a tela. Então, não, vamos para... Aqui. Nós temos um trapézio, um losango, vamos resolver esses dois. O que a gente tem aqui? Olha como o trapézio está posicionado, mas a base maior continua sendo essa e a base menor continua sendo essa. Por quê? Porque são os lados paralelos. As bases são os lados paralelos, ok? Então, a gente tem que a área é igual à altura, vamos a o H, que multiplica base maior mais
base menor divididos por 2. Então, minha área aqui. Minha altura é a distância entre as duas bases. Então, a minha altura aqui é 3. Vezes a minha base maior é o 6,9. Minha base menor é o 4,7. Tudo isso dividido por 2. Então, isso vai gerar uma área 3, que multiplica 6,9 mais 4,7 dá 11,6. Sobre 2. Então, aqui minha área ficou 34,2. Divididos por 2, a metade de 34 é 17, a metade de 2 é 1. Então, 17,1 centímetros quadrados. Certo? Aqui nós temos um losango, né? Um quadrilátero com 4 lados iguais. Então, a área do losango nos diz que é a área igual diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, a minha área vai ser 3 vezes 3,9, perdão, 6,9 divididos por 2. Multiplicando ali, eu tenho 20,7 divididos por 2. A área daquele losango, 10,35. Certo? Centímetros quadrados. Então, conteúdo simples, só resolver, ok? Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.